boa tarde, boa noite, bom dia. Enfim, para você que está aí na internet, está aí na sua casa, no seu computador, me perguntaram outro dia sobre uma situação em particular, sobre a questão lá da França, onde algumas pessoas foram assassinadas pelo radicalismo de um povo, uma comunidade religiosa, vamos entender como quiser. E eu manifestei minha opinião que sou a favor da vida. A vida, ela tem que ser nossa primeira defesa. Mas a vida envolve todos os valores desta vida. Eu reconheço que há da parte de alguns amigos, de algumas pessoas, uma indignação pela morte dos jornalistas, devido à violência que aconteceu. Mas eu tenho indignação também pela vida perdida. Tanto a vida do jornalista como a vida dessas pessoas que vivem acreditando em uma religião que prega, ou melhor, pregando uma religião envolvendo ódio. Mas convenhamos entre nós que imagem como esta não são imagens que podemos dizer que vai nos incentivar a pregar a paz e o amor. Ou imagens como esta aqui também não vai me incentivar a pregar a paz e o amor. Então eu paro para pensar e vejo que existe nessa violência da parte desses grupos radicais, seja ele islamita, cristão, não vamos olhar esse ponto de vista, um radicalismo sem sentido. Porém também não tem sentido nenhum debochar dos valores culturais ou religiosos de qualquer povo. Vejamos, essa mesma revista, ela publicou outro dia uma notícia falando, outro dia não, em dezembro, debochando do parto de Jesus. A Virgem Maria, Mãe de Deus. Eu sou católico, fico indignado com isso. Essa mesma revista vem debochar da religião muçulmana, judaica. Resumindo, me desculpe se alguns vão me entender que eu estou pegando a violência, mas eles cutucaram a onça com vara curta. Vejamos como se cutuca com vara curta. Estão acostumados, em alguns países que pregam o ateísmo, a atacar a Igreja Católica e ficar por isso mesmo, a debocharem da fé cristã, porque já deixa a fé cristã, ou seja, ser cristão é motivo de piada. Eu reconheço que a vida humana vale mais do que qualquer outro tipo de atentado. Por isso eu também quero olhar para o outro lado. Nós temos um problema sério na Nigéria. Nós temos um problema sério nessa região onde estão falando limpeza étnica e ninguém fala nada. O mundo está chorando hoje, ou melhor, chorou semana passada, pela morte de 17 franceses, de homens, pais de famílias, que mereciam e mereciam a vida, uma vida digna e verdadeira. Agora nós devemos chorar também pelas famílias inteiras de homens e mulheres que estão sendo assassinados na Nigéria. Tudo bem, a França, toda a imprensa estava presente, foi vítima por... Olha, a liberdade de imprensa não tem nada a ver com aquilo que eles fazem. Eu tenho todo o direito de colocar na imprensa uma notícia que vai fazer a alegria, vai fazer a denúncia, vai gerar o profetismo, e não isso que eles fazem. Eu não estou dizendo que eles mereciam morrer. A palavra de Deus deixa bem claro, ninguém merece a morte. Mas tem hora que nós pedimos, nós provocamos. Imaginemos eu chegar na tua casa, te meter o cacete, bater em você, bater na sua esposa, atacar teus filhos. Certamente você vai reagir.
Agora, a forma como esses ativistas religiosos agiram também é errado. Mas a forma como esses repórteres, ditos defensores da liberdade, agem com a fé alheia, isso também não está certo. Eu estou comentando esse assunto porque algumas pessoas me perguntam qual a minha opinião. A minha opinião é só a seguinte: aqueles que morreram não mereciam morrer. Na França, na Nigéria, aqueles que sofrem qualquer tipo de perseguição religiosa ou cultural não merecem a perseguição. Afinal, somos um mundo civilizado. Somos um mundo que mergulhamos numa guerra mundial em que tivemos a morte de mais de 6 milhões de judeus. Nós somos um mundo em que praticamos na Idade Média atrocidades em nome de fé, em nome de ideais religiosos, que nós já descobrimos que estávamos errados. Nós somos um mundo que experimentou o sofrimento da ignorância, da tristeza, da mágoa, do radicalismo. E nós já descobrimos que isso estava errado. Até quando nós vamos mergulhar nessa nossa loucura de querer valer nossa opinião ou nosso modo de ser e de viver? Eu posso não gostar de certos valores do muçulmano, mas também isso não me permite xingar ou ofender a religião muçulmana em rede mundial, através de revistas, sites e etc. Eu posso não gostar da forma dos judeus em algumas práticas, mas isso não me permite o direito de invadir e de atacar o judaísmo porque eles são judeus. Eu posso não gostar de algumas práticas protestantes, mas isso não me dá o direito de criticar em rede pública os protestantes. Enfim, eu posso não gostar de muitas coisas, mas o respeito à pessoa humana e aos seus valores culturais, religiosos, tem que ser em primeiro lugar. Tudo bem, eu gosto de uma piada, eu gosto de uma brincadeira, mas gente, no Brasil vivemos o período que tudo é bullying. Será que aqueles repórteres não fizeram também um bullying com a religião dos outros, com a nossa fé, com a fé da católica na qual eu participo? Mas isso pode. Debocharem da igreja? Pode. Debochar dos valores éticos e morais? Pode. Isso não pode ser bullying social. Agora alguns amigos e algumas amigas estão dizendo que a minha posição é um tanto radical, que eu, como cristão, estou defendendo a morte. Não defendo a morte. Defendo a vida e vida com dignidade. Mas não posso compactuar nem aceitar que qualquer pessoa, qualquer ser humano, com a sua cultura, com a sua crença, seja ridicularizado pelo mundo. Também não posso me deixar levar e dizer que não, que eles mereceram morrer. Não mereceram. Como também não merece morrer 2.000 pessoas na Nigéria. Como não merece morrer e não merece ser escravizadas centenas de mulheres pelo escravo sexual no mundo. Também não merece morrer nem sofrer mulheres e homens que estão hoje no Iraque, no Afeganistão, tentando botar o país em dia, em ordem. Também não merece morrer nosso povo aqui no Brasil, que pega trem lotado, que sobe as ladeiras desse morro no Rio de Janeiro para sobreviver. Sobe no sentido positivo da palavra, porque moram lá, residem lá. Também não merece morrer aqueles e aquelas
que se opõem à minha opinião. Também não merece morrer aqueles que concordam comigo. Porque todos nós somos chamados à única condição de vida. E vida plena. Vida com dignidade. Mas alguns amigos e algumas amigas irão dizer que não, matou, tem que morrer. E são cristãos. Então eu acho que, para não ficar muito longa essa nossa conversa, eu paro para pensar e entender e refletir. Até aonde, até quando nós somos chamados a viver esse tal bendito Evangelho? Não sou contra a sua opinião, melhor, contra a sua pessoa. Eu não posso concordar às vezes com a sua opinião, mas isso não me faz inimigo seu. Isso acontece no mundo. E eu tenho todo o direito de discordar de você. E você tem todo o direito de discordar de mim. Resumindo, devemos estar nesta realidade com a possibilidade de sermos humanos. Que ser humano consiste em viver harmoniosamente, pacificamente um com o outro. Agora, é preciso haver indignação mundial por 17 vidas ceifadas na França. É preciso haver indignação mundial por 2.000 pessoas, famílias inteiras, sendo ceifadas na Nigéria. É preciso haver indignação humana por centenas de crianças que estão abandonadas hoje em nossas ruas aqui no Rio de Janeiro. É preciso haver indignação mundial por qualquer sofrimento que o ser humano passe. Deixemos a hipocrisia de lado. Sejamos plenamente conscientes que tudo que nós fizemos, nós iremos ter de volta a resposta. Se plantas desamor, colherás o ódio. Então, plantemos o amor, plantemos o respeito, plantemos um carinho e muito afeto em nossas casas, em nossas famílias, em nossa sociedade. Escandalizemos com a morte de 17. Nos escandalizemos com a morte de 2.000. Nos escandalizemos com a morte de uma criança vítima de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. Na verdade foram 2 final de semana. Resumindo, toda a morte que acontece, seja ela inocente ou culpado, tenhamos a coragem e a ousadia de escandalizar-se e de protestar, de lançar opiniões na rede de comunicação no mundo, na internet. Sejamos seres humanos e humanos decentes e conscientes que tudo que nós fizermos para esse mundo ser melhor não será a causa perdida. E hoje eu tenho certeza, para esse mundo ser melhor é preciso haver o respeito. Respeito à cultura, respeito à opinião e respeito, sobretudo, à vida e à dignidade.